paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Salmos 41, a partir do primeiro verso, que diz assim: Salmo de Davi para o músico mor. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre e ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na hora e na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurará da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizem: quando morrerá? Quando morrerá ele? E perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram e uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença há de se apegar, e agora está deitado. Não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim, e seu calcanhar se levantou. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim. Levanta-me, para que eu lhe dê o pago. Por isso conheço que tu me fortalece, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustenta, e a minha sinceridade me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Esta palavra em Salmos que Davi escreve, este louvor, fala aqui da perseguição dos seus inimigos. Davi achava que, sendo rei, não iria ter mais inimigos. Pelo contrário, quanto mais o cargo é elevado, quanto mais aumenta as suas conquistas, também aumenta os seus inimigos. E ele para observar que os seus inimigos estão tão perto dele que chega a comer na sua mesa. E ele para observar que desde a sua infância, a sua adolescência, os seus inimigos já vinham e estavam perto dele. A Bíblia diz que os seus irmãos eram os seus próprios inimigos mortais. Os inimigos de Davi eram os irmãos dele. E ele conseguiu suportar. E Deus deu a vitória na casa de seu pai, Jessé, quando foi ungido rei. E Jessé, lá na casa de seu pai, viu a providência que Deus deu quando ele foi ungido, separado. Mesmo que os seus irmãos tivessem aparentemente condições maior do que ele. Mas Deus é o que separa o homem. Deus é que separa quem está sofrendo com Deus.
padecendo as provações com Deus, porque sem Deus nós não somos nada. E Deus leva Davi a vários degraus. Pode observar que quando ele está no palácio, o próprio rei tenta matar e ele tem que fugir. Nós sabemos que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Por 2, 3 vezes ele não matou, porque o próprio rei tentou matá-lo. Numa dessas oportunidades, ele pegou o rei dormindo, ele cortou a capa, um pedaço da capa, para provar que se ele tivesse condições, ele teria o matado. Mas ele assim não o fez. Então os seus inimigos são mortais. Seus inimigos, independente da situação que nós vivemos, ele não quer o nosso bem. Ele quer ceifar a nossa vida. Pela inveja, pela maldade, por simplesmente nós estarmos vivos, os nossos inimigos, que muitas das vezes nós não sabemos quem é, não nos quer vivo. E muitas das vezes está tão perto que nós não sabemos. Mas o Senhor, que é o nosso escudo e fortaleza, Ele nos guarda e poupa a nossa vida para que ainda possamos estar vivos. Deus aqui mostra a Davi que quem poupou ele até neste momento foi Deus, guardando lá do passado dos seus irmãos. Agora no palácio, guardando com inimigos mortais. Esta palavra é para nós. Independente do grau da situação ou do grau elevado que onde nós vamos estar ou estivermos, os inimigos continuará sendo inimigo e não vai cessar de ser inimigo, porque ainda existe reinos, principados e potestades do ar que tentam incessantemente derrubar o povo de Deus, a igreja, a noiva de Cristo, e aqueles que recebem a sua palavra e querem a salvação. Eles vão tentar incessantemente, todos os dias, mesmo que perca, eles vão se levantar e procurar um jeito para lutar novamente, para vir de outra maneira. Mas Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. É o Senhor que nos fortalece, mesmo que somos e estamos passando no vale da sombra da morte, sobre aflições, sobre ataques. É Deus que nos guarda. Davi olha aqui e observa que quem guardou ele até aquele momento foi Deus. Deus estando em silêncio. Deus estando escondido aos olhos nus. Mas no mundo espiritual há uma batalha espiritual que os anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor estão também lutando incessantemente. Acampado é aquele que não sai do lugar onde Deus predestinou para que os anjos do Senhor estivessem ao nosso favor. Por isso que estamos vivos. Por isso que estamos de pé. Então Davi escreve esta carta, este louvor, este cântico, e dizendo: só o Senhor, o Deus de Israel, é para sempre, é para sempre, é para sempre o nosso Deus. Porque Deus, do seu trono, Ele olha para nós e sabe que nós somos pó e não temos condições física, espiritual e muitas das vezes material
para lutar. Mas o Senhor é poderoso e o nosso dono, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso pastor, o nosso libertador. Então ele peleja por nós. Que nós possamos a cada dia nos entregar ao Senhor, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradeço pelo livramento, pela saúde, pela proteção que hoje o Senhor nos dá, pela cura, pela libertação, pela providência, pela paz. Obrigado a Deus que no mundo espiritual que somos e estamos sendo bombardeados, mas o Senhor está sendo o nosso escudo, a nossa fortaleza, sendo o nosso libertador. Continue conosco, continua nos guardando, nos livrando de todo mal. Traz, Senhor, a cura, a libertação, a restauração, a providência, a conquista do dia de hoje, na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, na vida dos teus servos. Fortalece mais um dia, trazendo a bonança, a vida e a paz. E em ti somos mais do que vencedores, porque o Senhor é que nos faz vencedor. E desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.